subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Santidade ao Senhor. É a lição de número 5, de 29 de julho de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor estará falando maravilhosamente ao seu coração. Nessa lição nós vamos falar sobre a santidade como marca distintiva do povo de Deus, do povo de Israel, especificamente no Antigo Testamento, mas também como marca do povo de Deus em todos os tempos. Vamos falar sobre a santidade do ministério levítico, como que os ministros da antiga aliança deveriam se comportar diante do Senhor, nosso Deus, e a santidade do povo de Israel em um modo geral. Antes eu gostaria de convidar você a estar se inscrevendo no canal Mensagem de Fé e Esperança. Agradecer a você que já se inscreveu e também dizer a você que eu estou muito agradecido ao Senhor, muito grato por você ter comentado aí no nosso subsídio, deixar também o seu joinha, o seu like, o seu gostei. E você que não se inscreveu ainda, ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando você e a sua casa, o seu ministério, de maneira maravilhosa. Esse é o desejo sincero do meu coração para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, o nosso texto áureo está no livro de Levítico, no capítulo 20, e o versículo 26, que diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos para serdes meus. A nossa verdade prática diz: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Ou seja, sem a santidade ou sem a santificação, nós não temos como sermos verdadeiros servos e servos do Senhor. Não temos como sermos testemunhas eficazes do Senhor nosso Deus, sem a santificação. Já dizia o escritor aos Hebreus, na altura do capítulo 12, o versículo 14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É ninguém mesmo, nenhuma pessoa, nenhum de nós temos como servir ao Senhor, sermos de fato testemunhas de Cristo, testemunhas do Senhor, sem observarmos os aspectos da santificação. A nossa leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar toda essa leitura, bem como também o nosso comentário dessa lição no nosso site www.mensagemdefeesperança.com.br. Sempre colocamos ali um novo conteúdo, inclusive participamos dos dias 16 aos dias 18 da 69ª AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária dos ministros das Assembleias de Deus do Vale do Rio Doce e outros. E nessa Assembleia nós tivemos grandes palestras onde aprendemos muito, e nesse texto eu falo para você um pouquinho sobre o que ocorreu nessa 69ª AGO. Leia os nossos textos ali no nosso site. Deus tem uma bênção especial para o seu coração, certamente. Pois bem, o nosso primeiro ponto vai falar aí sobre santidade, a marca distintiva do povo de Deus. Santidade, a marca do povo de Deus. Nosso primeiro item, o estado de santidade.
E aí nós vamos aprender com o nosso comentador, né, o professor Claudionor Correia de Andrade, que a santificação é um processo longo, né? É um processo longo e um processo doloroso, um processo que nos causa sofrimento. Por que longo? Porque ninguém se torna santo de uma noite por dia. A santidade é um processo que nos exige que nós vamos nos aperfeiçoando, né? Indo rumo à perfeição dia após dia. Nós não estaremos preparados, não estaremos totalmente santos, até que o Senhor Jesus venha ao nosso encontro para nos levar aos céus. Enquanto isso, nós estamos nos preparando, estamos nos santificando. É um processo longo e doloroso. Nós só estaremos perfeitos o dia em que formos arrebatados aos céus. Aí sim, nós nos tornaremos varões perfeitos. Estaremos na medida da estatura de Cristo, a medida que Deus quer para a nossa vida. Enquanto isso, estamos num processo. Estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. É bem por isso que o apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto, né, de santos, né, santos do Senhor, mesmo sendo uma igreja carnal. Uma igreja onde havia competição, né, dos dons espirituais, onde havia competição entre a questão do ministério, da liderança, havia partidarismo, uma igreja que ainda não havia alcançado a perfeição no Senhor Jesus. Mas Paulo os chama de santo, né? Paulo os chama de pessoas que estão no processo da santificação. Porque no processo da santificação, nós vamos deixando as velhas manias, os velhos cacuete, o velho homem, nós vamos nos despindo do velho homem para nos tornarmos um novo homem conforme a imagem do Senhor Jesus, conforme o desejo do Senhor Jesus para as nossas vidas. Portanto, a santificação é um estado, né? E quando nós lemos no dicionário, né, da língua portuguesa, o que é estado? Né, estado é o conjunto, as características, né, das coisas, né, de como as coisas vão sendo formatadas, de como que as coisas vão sendo trabalhadas. Portanto, é um processo, né, é um processo. Nós vamos sendo formatados, nós vamos sendo trabalhados para nos tornarmos cada dia a imagem do Senhor nosso Deus. A palavra santo significa separado para um devido fim. Na vida religiosa, espiritual, né, separado é separado para o culto ao Senhor, para uma divindade, né, para um culto religioso. Quando nós falamos da santidade do povo de Israel, é a separação para ser exclusivo do Senhor. Deus chama a nação de Israel, o povo de Israel, para ser uma nação exclusiva, uma nação totalmente sua, uma nação que fosse totalmente para ele, uma nação onde não houvesse espaço, né, para a idolatria, onde não houvesse espaço, né, para o egoísmo, onde não houvesse espaço para outra coisa que não fosse o Senhor nosso Deus. E esses dias, estando na nossa convenção, nossa AGO, a qual já falamos para vocês, né, a 69ª AGO, um dos ministros, o pastor Albert, né, Ferreira, né, do Rio de Janeiro, ele falou sobre o sacrifício de Abraão e nos trouxe uma importante mensagem, onde ele diz que tudo que Deus nos dá é para a glória do nome dele. Tudo que Deus nos dá, em algum momento, ele vai pedir de volta. Tudo que Deus nos dá, em algum momento, ele vai pedir de volta. Deus oferece, aqui no nosso caso, a oportunidade do povo de Israel ser nação elite, né, de ser um povo separado, mas ele pede esse povo de volta. Ele pede esse povo para ser seu, exclusivamente seu. Ele diz, vocês são meus, né, vocês são exclusivos para mim. Ou seja, Deus não coloca a nação de Israel como nação elite para que eles fossem melhores do que os outros para se gabar, para se vangloriar. Deus coloca a nação de Israel como nação elite, como uma nação melhor do que as outras, mas não para um fim
né, de glória para a nação, mas como um fim de glória para o nome do Senhor nosso Deus. Através, né, do povo de Israel, através das atitudes do povo de Israel, as demais nações haveriam de ser alcançadas. Né, Paulo fala sobre isso quando ele diz que Israel foi chamado para ser luz entre os gentios. Ou seja, Deus queria que esse povo modelo, que essa nação modelo, fosse uma nação sacerdotal e muito mais do que isso, uma nação missionária, uma nação que alcançasse as outras nações, os outros povos, né, para a glória do nome do Senhor. Para que isso ocorresse, o povo de Israel deveria passar pelo processo da santidade, né, que, como já falamos, é um processo longo e um processo doloroso. É um processo doloroso porque nesse processo nós vamos perdendo algumas coisas. Nós vamos perdendo. E o que nós perdemos, na verdade, não é perda, é aperfeiçoamento. É Deus nos modelando, né, para que aquilo que não presta, aquilo que de fato não poderia fazer parte da nossa vida, vá saindo para dar lugar a um novo modelo de vida. Uma vida que, de fato, exalte o nome do Senhor. Nosso segundo item aí, ele vai falar sobre o processo, né, da santificação. Né, o processo da santificação. Já dizemos que o processo da santificação é um processo longo e para com o povo de Israel, esse processo ele ocorre com a tirada de Abraão de Ur dos Caldeus. É quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, de um lugar onde o povo é idólatra, inclusive o pai de Abraão, né, Tera ou Terá, né, como algumas versões apresentam, era um homem idólatra, né, um fazedor de ídolos, né, que cultuava aos deuses, né, a outros deuses, a Deus estranho. Né, Deus tira Abraão do meio da idolatria para fazer de Abraão uma grande nação. E esse povo, eles vão sendo formatados, eles vão sendo trabalhados, né, para ser um grande povo, uma nação adoradora, um povo santo. Mas, infelizmente, nem sempre foi assim. Né? No período dos juízes, por exemplo, o povo de Israel abandonou o Senhor, né, e passou a adorar outros deuses. Houve um rompimento, uma ruptura na santificação. Né? O processo de santificação do povo de Israel foi interrompido, né, com a adoração a outros deuses. Mas o Senhor, como ele não desiste do seu povo, né, como ele não desiste, né, daqueles que ele o chama, ele continua insistindo para que esse povo voltasse à santificação. E é o que ocorre ainda no período dos juízes, como quando Deus manda os opressores, né, para os oprimir, eles se arrependem e voltam ao Senhor. Nesse processo de santificação, né, nós aprendemos, né, com o escritor aos Hebreus, né, no capítulo 12, versículo 14, né, que sem essa santificação é impossível servir ao Senhor. E aprendemos, né, com Salomão, no capítulo 4, versículo 18 de Provérbios, que esse processo é um processo que vai sendo descortinado na nossa vida, que vai sendo trabalhado, onde a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós vamos sendo aperfeiçoados. O povo de Israel, eles foram aperfeiçoados por Deus. Aliás, ainda estão no processo de santificação, ainda estão sendo trabalhados por Deus. Haverá o dia em que todo Israel, né, todo Israel, é claro, todo Israel no sentido de, né, da sua totalidade, no sentido, né, não que Israel será salvo um por um, né, mas que a nação de Israel estará santa, estará pronta, né, para encontrar com o Senhor nosso Deus. Como Israel rejeitou o chamado, né, como Israel rejeitou a vinda do Messias, Israel ainda terá um longo período até reconhecer o Messias. Isso vai acontecer quando Jesus vir
né, quando Jesus vier nas nuvens, descer nas nuvens, e certamente junto com a igreja do Senhor Jesus, né, Cristo virá, né, com as nuvens, e nós entendemos que quando a Bíblia diz que ele virá com as nuvens, é uma referência à igreja. Israel, né, será quebrantado, receberá um coração quebrantado para receber o Senhor nosso Deus. Aí que a Bíblia diz em Romanos que todo Israel será salvo, ou toda a nação de Israel reconhecerá o Senhor nosso Deus. Por fim, aí nós temos a santidade, né, nesse primeiro item, a santidade como marca, né, a santidade como marca. O livro de Levítico, né, tinha como alfazer de Israel uma nação distinta, né, por sua pureza e santidade. E aqui o comentador é bem específico ao dizer que nenhuma nação do mundo alcançou a excelência que Israel alcançou. Nenhuma nação alcançou a santidade que Israel alcançou. E não deveria ser diferente, porque Deus habitava no meio de Israel. O tabernáculo que estava no meio do povo de Israel era exatamente para que o povo lembrasse, né, para trazer a memória do povo de Israel que Deus estava habitando entre eles. Agora, se Deus ele cobra uma santidade, né, tamanha do povo de Israel, o que dizer da igreja? Né? No meio de Israel, Deus habitava no meio do povo, Deus habitava entre o povo. Agora, para com a igreja, Deus já fala diferente, né? Que Deus mora em nós. Nós somos templo do Espírito. Nós, cada um de nós, somos templo do Espírito. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, não mora apenas no meio da igreja ou no meio da sociedade. Ele habita dentro de nós. Ele estará conosco, né, disse Jesus, e estará em vós. Né? Ele estará não apenas no nosso meio, mas estará no nosso coração. Por isso, a igreja do Senhor, né, cada um de nós, cada um dos membros da igreja de Cristo, precisa apresentar-se ao Senhor como pessoa santa, como pessoa que de fato foi transformada pelo Evangelho do Senhor nosso Deus. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre a santidade no ministério levítico. Nós temos aí, né, primeiro, santidade exterior. A santidade exterior era aquela santidade mostrada no aspecto moral e no aspecto físico. No aspecto moral, o sacerdote não podia, né, se casar com prostituta, não podia se casar com uma mulher que fosse viúva, não podia se casar com uma moça que tivesse sido desonrada, né, mesmo que ela não fosse prostituta, mas tivesse sido desonrada por algum homem. O sacerdote não podia se casar, né, com esta mulher. O sacerdote ele deveria viver uma vida de pureza moral, uma vida totalmente pura. Ele deveria se casar com uma moça virgem, né, que, né, de fato mostrava a sua pureza moral, para que ninguém tivesse como acusá-lo de imoralidade. Paulo, falando sobre isso, né, para os ministros, né, os obreiros do Senhor, ele diz que nós temos de viver uma vida santa para que ninguém possa nos acusar de dissoluções. Ou seja, que ninguém possa nos acusar, né, de nada. E Paulo, falando para Timóteo, ele diz, procura apresentar-se a Deus aprovado, né, como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. O ministro do Senhor, da nova aliança, assim como o ministro, né, do antigo pacto, precisa manter uma vida moral ilibada, uma vida moral equilibrada, para não ter do que se envergonhar. Mas não era apenas o aspecto moral, né, que ressaltava o aspecto exterior do sacerdote, também o seu aspecto físico. No capítulo 21 de Levítico, a partir do versículo 17, nós vamos ver uma série de exigências, né, para o sacerdote. Não podia ter impinge, não podia ter nariz chato, não podia ter quebradura, né, não podia ser cego, não podia, né, ter a mão aleijada, a mão, né, com deficiência, não podia ter deficiência nos pés. Enfim, o sacerdote deveria apresentar-se ao Senhor como uma pessoa perfeita
né, fisicamente. Não que uma pessoa que tem deficiência, né, não seja rejeitada por Deus. Não é isso que o texto está dizendo, né? Mas o sacerdote precisava ser perfeito, ter as mãos perfeitas, porque ele precisava ministrar, né, diante do altar. E a ministração no altar era uma ministração física, uma ministração literal. Né? Como que ele iria pegar, né, o sacrifício, né, oferecer o sacrifício, se ele tivesse faltando uma mão, por exemplo, ou se ele tivesse um problema no braço, um braço mirrado, por exemplo, não tinha como oferecer, né, sacrifício ao Senhor. Como que o sacerdote poderia oferecer, né, sacrifício no altar do Senhor se ele fosse cego? Né, se ele não visse o sacrifício, como que ele poderia ministrar ao Senhor? Essas exigências, elas se aplicam no mundo espiritual hoje, né, de uma forma também espiritual. O sacerdote não pode ser cego. Ele precisa estar atento às necessidades do povo. Ele precisa ver as necessidades do povo. Ele precisa ter os olhos abertos para ver a glória de Deus e também ver o sofrimento do povo. Ele não pode ter as mãos quebradas, ou seja, não pode se furtar do trabalho. Ele não pode ter os pés quebrados. Não pode se furtar, né, do trabalho da visitação, por exemplo, né, de ir em direção àqueles que precisam do seu trabalho. Não pode ter o nariz chato, né, não pode entrar em contendas, não pode entrar em negócios alheios, né, a qual não foi chamado, a qual não lhe cabe. Não pode ter o nariz chato. Não podia ter impinge, não podia ter sarna, ou seja, não podia ter doenças contagiosas. O sacerdote, né, ele não pode contagiar o povo com doenças. Ele só pode contagiar o povo com a glória de Deus. Né? O homem de Deus não pode contagiar o povo com doença. Né? Com a lepra do pecado, por exemplo, com impinges do pecado. Ele só pode contagiar o povo com a alegria da salvação. Né? O sacerdote, o homem escolhido por Deus para o santo ministério, não pode trazer coisas que macule, né? que manche o povo de Deus. Né? Ele pode trazer coisas que glorificam o nome do Senhor. Ele pode contagiar o povo, sim, mas contagiar com alegria, né? Contagiar, né, com o desejo ardente da santificação, contagiar com o desejo ardente, né, de uma vida mais santa, de uma vida mais justa para com o Senhor nosso Deus. Então essa santidade é a santidade exterior. Mas essa santidade exterior, como nós vimos no item 2, ela só pode ocorrer se primeiro tiver uma santidade interior, né, que é a santidade da alma, a santidade do espírito. Por isso, o sacerdote, ele deveria, né, para ministrar, né, o sumo sacerdote, melhor para ministrar, ter uma lâmina de ouro que continha a palavra Kadosh Adonai no hebraico. Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. Santidade esta, né, que não era apenas para ser estampada na sua mitra, né, na sua cabeça, mas que deveria sair do coração. Né, que é uma santidade que deveria sair, né, do seu interior. É impossível vivermos uma vida santa, né, no nosso exterior, né, se o nosso interior está corrompido. Né, se o nosso interior estiver corrompido, a nossa santidade exterior não será, na verdade, santidade. Será uma falsa modéstia, uma falsa apresentação, porque a verdadeira santidade, ela brota do coração, ela brota do interior, para então, né, transparecer, né, na vida exterior. É por isso que muita gente hoje estão vivendo uma vida totalmente irregular na presença do Senhor, né, com as suas vestes, na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de portar, e dizem, Deus só quer o coração. Né? Deus só quer o coração. Mas diga-se de passagem que se essa é a atitude que ele mostra no seu exterior, é porque o seu coração está maculado, né, pelo pecado. Por isso ele não consegue se apresentar puro, né, diante do Senhor. Né? Ter uma veste que agrade o Senhor, né? ter
um tipo de palavras, né, um linguajar, né, que adore o nome do Senhor nosso Deus. A nossa fala nos condena, né, ou a nossa fala nos denuncia, como também o nosso modo de vestir também, né, anuncia se somos salvos ou não, né, se estamos no caminho da santidade ou não. Né? Uma pessoa, né, que se veste, né, como prostituta, um homem que se veste como prostituto, como lascivo, certamente o seu coração não está demonstrando também a glória do Senhor nosso Deus. Né? Nosso segundo ponto, terceiro item, vai falar sobre a santidade e a glória de Deus. A glória de Deus acompanhava Israel pelo deserto. À medida que o povo de Israel ia se esforçando para ser santo, Deus também manifestava a sua glória no meio do povo. Mas quando o povo pecava, quando o povo, né, fazia alguma coisa que entristecia o nome do Senhor, Deus também mandava praga, mandava juízos, né, para confrontar o povo de Israel. Né? Deus, em um só momento, matou mais de 14 mil pessoas. Quando Datã, Corá e Abirão, eles entraram contra Moisés. Um outro momento, Deus matou também muita gente, né, quando o povo começou a murmurar no deserto. Através das serpentes venenosas que surgia, né, de uma hora para outra no deserto e mordia, né, e picava o povo. Isso porque o povo, em vez de santificar-se ao Senhor, entraram pelo caminho da murmuração. A glória de Deus, ela nos acompanha sim, mas à medida que nós nos santificamos ao Senhor. A glória de Deus era tão perceptiva, né, com o povo de Israel, que os gentios, nações, né, gentílicas, né, tiveram que admirar a presença do Senhor, a glória do Senhor no meio do povo de Israel. Isso ocorreu, né, com a rainha, né, de Sabá, né, que vem visitar Salomão e ela precisa, né, se dobrar diante da grandeza e da glória do Senhor, né, que havia no meio do povo de Israel. Isso ocorre quando os moabitas querem amaldiçoar o povo de Israel por meio de Balaque, o rei dos moabitas, e aluga Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. O povo, né, povos ímpios, povos pagãos, né, tiveram que dar a mão ao palmatório, que contra Israel não vale encantamento, não vale adivinhação. Enquanto estivermos na presença do Senhor, a glória de Deus estará nos cobrindo. A glória de Deus estará nos acompanhando. É fato que também, muitos momentos, como já falamos, o povo de Israel, eles deixam, né, de desfrutar da glória do Senhor, da presença gloriosa do Senhor, por causa dos seus pecados. O que atrai a glória de Deus, né, para o nosso meio não é os hinos bonitos que cantamos, não é o coral bonito que ensaiamos, se bem que tudo isso é belo e Deus gosta de tudo isso, dos hinos que cantamos, né, do coral bonito que temos na igreja, dos instrumentos que tocamos, que temos na igreja, das mensagens maravilhosas que pregamos, mas não é isso que atrai a glória de Deus. O que atrai a glória de Deus para o meio do seu povo é a santidade. Né? Nada menos do que santidade irá atrair a glória de Deus, né, para o meio do seu povo. Portanto, se quisermos ter uma vida santa, né, se quisermos desfrutarmos da presença gloriosa do Senhor, precisamos manter uma vida santa para agradarmos o Senhor. No último ponto aqui, a santidade, né, do povo de Deus. A santidade do povo de Deus. No segundo ponto, nós vimos a santidade no ministério levítico. Agora nós vamos falar da santidade do povo de Deus, do povo de Israel como um todo. Primeiro aí, a santificação dos filhos de Israel. Deus ordena ao povo de Israel que não permita que os seus filhos, né, passem pelo sacrifício de Moloque, ou que não haja sacrifício infantil. Né, Moloque era um deus, né, cuja cabeça era do formato de cabeça de um boi, né, e o corpo, né, como o formato de corpo humano. Né?
a cabeça como corpo de boi e o corpo humano. Era totalmente coberto de bronze, cujo ventre e os braços eram de latas, onde colocava fogo no ventre daquele deus e colocava a criança, né, matava a criança e colocava nos braços, né, de Moloque, para que enquanto o povo tocava tambor, essa criança fosse oferecida ao deus Moloque. Né, no livro de 2 Samuel, né, o 1 Samuel, né, nós encontramos essa expressão Moloque, o nome Moloque, como Milcom, é a mesma divindade. Né, também os profetas, como o profeta Sofonias falou dessa divindade, né, que os povos ofereciam os seus filhos, né? Inclusive Israel, em algum momento da sua trajetória, passou também a oferecer sacrifício a Moloque. Um dos reis de Israel, né, Peca, né, filho de Remalias, ele ofereceu os seus filhos em sacrifício a Moloque. Mas não foi só Peca, um dos reis de Israel. Outros reis, né, também, né, chegaram ao cúmulo do absurdo, né, de oferecer sacrifício a Moloque. Algumas vezes as crianças eram colocadas vivas, criancinhas colocadas vivas nos braços de Moloque, para que enquanto essas gritassem, o povo, né, tocassem tambor, né, para homenagear, para oferecer culto ao deus Moloque. Esse deus Moloque, ele aparece hoje de outras formas, né, através do aborto, né, mulheres que abortam as suas crianças, o número, né, de pessoas que abortam, o número de aborto, né, que ocorre no nosso país é absurdo. Né? A indústria do aborto é simplesmente absurda. A Igreja do Senhor Jesus precisa se levantar como voz profética, né, para que essa prática ela venha cessar, né, no nosso querido Brasil. Brasil que é chamado de pátria amada, mas que tem aborrecido ao Senhor através da prática do aborto. O que dizer, né, dos cultos feitos em nome da desonra de nossas crianças, né, como aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, o Queer Museus, onde as nossas crianças, né, foram expostas à pedofilia, né, foram expostas a práticas eróticas. Né, depois no MAN, né, o Museu de Artes Modernas em São Paulo, onde crianças foram vistas tocando homem nu, né, ali, né, naquele museu, né, que chamaram de arte, naquele teatro, espetáculo, né, que chamaram de artes. Na verdade, pedofilia. Na verdade, indução ao crime da imoralidade infantil. A Igreja do Senhor Jesus precisa levantar como voz profética, né, para que os nossos filhos, as nossas crianças não sejam sacrificadas ao Moloque da pós-modernidade. Né? Satanás, ele continua buscando crianças, né, buscando matar as nossas crianças e sacrificá-las no altar da imoralidade, no altar da perversidade. Uma prática que tem sido combatida, mas precisamos combater ainda com mais veemência, é a prática da chamada ideologia de gênero, que vem para deturpar as nossas crianças, que vem para atrapalhar a inocência de nossas crianças. Mas que o Senhor Jesus nos ajude para que, assim como o povo de Israel, eles eram obrigados, né, tinham a exigência de cuidar das suas crianças para não passar diante de Moloque, que o Senhor Jesus também nos ajude a cuidar de nossas crianças, para que elas não sejam corrompidas. Também o Senhor exigia do povo de Israel a santidade conjugal, né? Uma vida, né, conjugal que não está corrompida, né, que não está jogada à imoralidade, essa vida conjugal certamente irá enaltecer o nome do Senhor nosso Deus. A família, ela sempre recebeu destaque no plano do Senhor nosso Deus. Né? É com a família que o livro de Gênesis se abre, com a família, né, de Adão. Mais à frente nós vemos a família de Noé, né, com qual o Senhor Deus faz o pacto de não destruir mais a terra com água. Né? Agora Deus não mais
irá destruir a terra com água. Mais tarde, Deus faz um pacto também com a família de Abraão, né, dizendo que essa família, né, se tornaria uma grande nação e que alcançaria as nações da terra. É claro que alcançar as famílias da terra é de uma forma profética e que ocorreria através da pessoa bendita de Jesus, né, que é descendente, né, de Abraão, né, que é um descendente de Abraão, né, a todas as provas, né, Cristo ele descende, né, de Abraão. Portanto, a família recebe um grande destaque também no Novo Testamento. É com a família que se abre as páginas do Novo Testamento. É com a família de Jesus, né, a genealogia, né, para falar da família de Jesus, né, que se abre as páginas do Novo Testamento. E quando Paulo ele quer achar uma referência para falar do relacionamento de Cristo com a igreja, qual a referência que ele acha? A referência da família. Portanto, a família ela precisa ser preservada. E para preservar a família, o Senhor Deus coloca lá nos mandamentos o mandamento não adulterarás. O que é o adultério? O adultério é a infidelidade conjugal, né? É a quebra da aliança conjugal. Quando existe ou quando ocorre a quebra da aliança conjugal, a família fica comprometida, a família fica vulnerável, ainda podendo ocorrer graves consequências e graves riscos, até mesmo risco de assassinato entre os envolvidos no adultério. Por isso o Senhor, usando o escritor aos Hebreus, diz que o leito, deve ser respeitado, venerado seja o leito entre o matrimônio, porque os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Por fim, vai falar aqui sobre a santificação e a vontade de Deus. Nosso comentador, o Claudionor Correia de Andrade, vai fechar aqui dizendo que a santificação é vontade de Deus, para conosco. A santificação não é apenas uma opção de vida, é um modelo de vida. Santificação não é apenas um desejo nosso, é um desejo de Deus, uma necessidade, para a vida do salvo. Para a salvação, ela é gratuita, Nós não nos esforçamos para ser salvo. A salvação é um ato soberano do Senhor. A santificação, o contrário disso, demanda o nosso esforço. A santificação é uma busca constante, E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É interessante dizer que todo salvo, ele deseja ser santo. Toda pessoa que alcançou a salvação, deseja buscar também a santificação. Deseja ser parecido com seu amado Mestre. Quem não almeja a santificação é porque certamente ainda não alcançou a grande bênção da salvação. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esteja observando isso. Se você não deseja ser santo, se você não deseja ser santa, se você não deseja parecer com Jesus, pode ser que você ainda não alcançou a salvação em Cristo Jesus. Porque mesmo que não conseguimos ainda alcançar a plenitude da salvação, da santificação, melhor, mas o nosso coração deva palpitar, o nosso coração deva desejar ser santo, ser parecido com o nosso amado Mestre. Que o Senhor Deus nos ajude, que a santidade, que é marca distintiva do povo de Deus, seja a nossa marca, seja o nosso modelo de vida, para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Eu espero você, para um próximo vídeo, se esse conteúdo edificou a sua vida, compartilhe com seus amigos, professores, superintendentes, alunos da EBD, para que juntos possamos ser edificados para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.